volta na hora. Bom dia, dona Andréia. Dona Andréia, sobre o momento, quando aconteceram os fatos, estava ainda a senhora, seu marido, até um mercado, uma padaria? Eu já tinha ido para a padaria. Ah, vocês voltavam para casa. Chegava no mercado do Guadalupe. Foi nesse momento que você viu a Juliana discutindo com o Johnny? Eu estava subindo com ela, estava subindo com nós de volta. Ah, ela foi junto até a padaria e voltava com vocês. Ela estava subindo para casa com nós de volta. Aí o Júlio apareceu. Quando ele aparece, começa uma discussão. Foi imediato isso daí? Ou começou com uma conversa e a coisa foi se acalorando? Não, foi de imediato, só. Eu falei para você que eu entendi que eles acham que perguntou da filha. E foi de imediato, porque não deu tempo de nada. Já começou ali os dois. Ele falava, ela falava, ela falava, ele falava. Empurraram. Daí que eu tentei, né? A gente vai ver briga, não vai tentar apartar, né? Tentei apaziguar, mas. E você não conseguiu apaziguar, aí você preferiu ir embora. Não, fiquei, eles foram e nos empurrando no meio da rua lá pro lado do muro, daí que eu socou ela lá de novo, daí que ele correu, que eu peguei nela, que ela falou, ai que dor, daí que eu vi que ela estava cortada. Eu fui chamar meu pai e ela ficou com a outra amiga, meu ex-marido. Certo. Então, na verdade, a senhora acompanhou então todo, vamos pôr entre aspas aí, a agressão, seja dele com ela, dela com ele. Todo esse período a senhora acompanhou. Quando ele chega nela, ele não apresentou nenhuma arma, então? Não. Ele estava dentro do cerco da mão. Quando a senhora diz que essa faca estava dentro da manga, isso na verdade é uma suposição. Então, a senhora não viu ele tirando a faca dali? Não, porque daí como o jeito que ele foi um soco, né, que ele dava, ele cercava dentro da mão da blusa, né, para cortar a gente não ver. Ah, sim, mas aí que entra a minha pergunta. A senhora não viu em momento algum uma faca dentro da blusa dele? Não, porque eu acho, no meu pensamento, né, deve estar, porque a onde que deu pro primeiro soco, né, que eu peguei, nela daquela hora. Tá, então uma outra pergunta. A senhora não viu ele sacando uma faca, então, para ela? Não. Certo. Quando a senhora diz que ele havia pego uma faca da casa da dona Crema, esse foi a comadre que ele falou, que ele deve ter pegado a faca do lado da gaveta dela, que ela estava encostada na pia. o que estaria encostado na pia? O Jones, e a gaveta policial dela. Certo. Mas ela também não viu ele pegando uma faca de lá. Ela para a senhora, ela fala que viu ele pegando uma faca ou não? Ela falou que você deu lá a faca porque a gaveta dela estava aberta e sumiu a faca, né? Não, sim, mas o ato, o Jonas pegar a faca, isso ela não fala para a senhora. Não. Eu não conhecia a sua irmã. Comparando com o Jonas, ou até mesmo vendo o seu corpo, ela é parecida com a senhora? Como que seria a estatura dela, o estilo de força dela? Ela não era parecida comigo, ela era bem magricelinha. Ah, ela bem mais fraca que a senhora? Ela é, bem mais magricela. Certo. O Jonas, então, conseguiria dominar com muita facilidade ela. Sim. A senhora acompanhou todas os golpes? A senhora disse que o último golpe foi inclusive um soco, não foi? Ele teria dado um soco nela e ela foi empurrada para o muro? Uhum. Esse muro era do quê? Tem até agora lá no muro, né, das casas, cercado de casa. E isso teria atravessado a calçada que vocês estavam, atravessou a... Nós estávamos por lá de cá, foram indo até para lá no outro muro. Certo. A Crema falou para a senhora, ela disse que teria sumido uma faca, mas ela disse para a senhora que faca que teria sumido? Não. Ela não falou se era uma faca grande, uma faca... Não comentou também. Só disse que sumiu uma faca de lá. Falou da Crema. A senhora hoje ainda tem contato com a Crema?
conversa com a comadre. Por celular, né? Aham. E ela reside no mesmo local ainda? Não. Ela faz horinha que foi em Guarita pelo Sul. Ela tá morando em Curitiba. Ah, entendi. Não tenho mais perguntas, Excelência. Obrigado pela tua atenção. Senhores jurados, vocês têm a oportunidade de fazer perguntas para as testemunhas que sentam aqui. Vocês têm alguma pergunta para fazer para ela? Pode fazer para mim que eu repito para ficar gravado, tá? Eu só quero saber, ele consta se está ali ou não encontrei. Ele na época tinha 22 anos. Quantos anos tinha Juliana? A senhora sabe quantos anos a Juliana tinha quando ela faleceu? 20. Quantos? 20. 20? A senhora tem certeza que ela tinha 20? Acho que é 25. Ela era mais nova que a senhora? Uhum. Que idade que a senhora tem hoje? 39. Hã? 39. E quantos anos ela era mais nova que a senhora? Na escola de Justo a diferença de falecido a Justo 3 anos, com ela mais a diferença de 5, parece que. Uns 5 anos, mais ou menos? Tá, então isso aqui foi em 2011, faz 12 anos. A senhora falou que tem 39 hoje. A senhora tinha uns 27 na época. Tá, e ela tem uns 5 anos de diferença da senhora? Ela tinha uns 22, Porque nós somos de diferença Posso falar? A data dela é 7 de 1 de 90. Tá. Na declaração de óbito está há 20 anos. Declaração de óbito. O movimento 4.1 ali tem, do IML, né? Só para ser objetivo. O movimento eu já teria 33 hoje. Na declaração consta 20 anos? Só? A senhora quer fazer uma pergunta? Então, tinha mais alguém junto com a Juliana? A senhora, tinha mais alguém ali junto com vocês? Não. Então estava só a senhora E o Tamir, que é meu ex-marido hoje em dia, né? E ela. e ele? Tá. Mais alguém? Não? Ela está dispensada, doutores? Excelência, vou pedir que ela fique numa sala reservada. Tá. A senhora vai aguardar mais um pouco aqui? Mas sabe que demora? Eu deixei meu pezinho com o pai. Oxi. Meu pai é doente e eu também. Quando escreveu o pezinho? Tá com 5 e tem ir pra escola. E o pai tá de cama também, eu deixei. Porque diz que não podia trazer criança, né? Tem alguém que possa trazer aqui que ele pode ficar na salinha ainda, na nossa biblioteca? Tem alguém que possa Vou ter trazer? que mandar mensagem pro pai. Excelência. Vai dispensar? Então dispensa. Tá, vai dispensar então. Obrigada. Altamira agora. Quer depois na frente ou não? Deixa eu ver qual tá. Pode começar a gravar. O nome completo do senhor? Altamiro Feliz de Lara. Seu Altamiro, o senhor é parente, amigo íntimo ou inimigo do Johnny Marques? Ex-cunhado. Se compromete a falar a verdade? Sim. Sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, tá? O senhor tem algum problema em depor na frente dele? Acho que não. Pode trazer ele pra cá, então, por favor. Ele tá lá na sala do depoimento especial. Bom, esse aqui é um processo que o Johnny responde sobre uns fatos que teriam acontecido em 4 de junho de 2011, quando, segundo a denúncia, ele teria matado a Juliana Gonçalves da Silva. O senhor sabe alguma coisa sobre isso? Presenciou alguma coisa nesse dia? Presenciei. O que o senhor viu?
Ah, nós estávamos indo na purificador, daí nós se encontramos com a Juliana, daí a Juliana inventou de voltar com nós, né? Daí nisso apareceu o Jonas. O senhor estava com quem? Com a Andréia, ex-mulher minha. Essa que saiu agora. Aham. Né? E daí foi tudo que aconteceu. Né? Vocês estavam voltando junto com a Juliana. Ela encontrou nós, daí ela resolveu ir no purificador com nós. Né? Daí foi nisso que nós encontramos o Jonas. E antes de encontrar o Jonas, ela falou alguma coisa? Ela estava com algum problema? Ou estava normal? O que estava acontecendo? Não, estava normal. E aí quando encontrou ele, o que aconteceu? Ele apunhalou ela. Mas como é que foi isso? Eles começaram a brigar? Não, chegou de repente, sim. Não conseguimos nem acudir ela. Mas ele falou alguma coisa pra ela? Teve alguma conversa? Também não, no momento ali que nós não vimos. Eles tiveram alguma briga corporal ali, uma luta corporal antes de ele apunhalar, como o senhor disse? Não. Ele só chegou, enfiou o faca e foi embora? Sim. Tá, e depois disso, aí ele saiu e foi embora? Saiu correndo. E ela? Ela ficou ali nos meus braços ali. E ela faleceu ali no local? Sim. Acho que ela faleceu. Sim, mas ela já faleceu ali onde vocês estavam ou ela foi levada para o hospital? Como é que foi isso? Ela chegou em óbito lá. No Chegou em óbito no hospital. Uhum. O senhor conseguiu perceber ali qual foi o motivo da briga? Não. Eles estavam convivendo naquela época? Estavam juntos? Eu não sei dizer bem se eles estavam convivendo, se eles estavam separados, né? Porque que me diz a gente trabalhava direto, né? Aí a gente não sabia o que acontecia. Realmente. Vocês moravam próximos? Próximo. Mas não sabia se ela estava separada, se ela estava casada, não sabia nada da vida dela? Tipo, eles estavam, acho que, separados. Totalmente. Tá bem, pelo Ministério Público? Bom dia, Altamir, tudo bem? Altamir, pelo que o senhor falou aí, foi tudo muito rápido, né? Sim. O Jones chegou a agredir ela com um soco, com alguma coisa antes das facadas? Não. Não. Essa faca estava onde? Agora não sei te dizer. Não, o senhor viu o Johnny dando a facada nela? Sim. Tá. O senhor lembra se ele estava com alguma blusa de frio, de manga comprida? Tava frio aquele dia? Tava bem frio, tava bem frio. Bem frio. Tá. Então vamos voltar à dinâmica ali dos fatos. O senhor falou que estava com a sua ex-esposa, né? Que na época era sua esposa. E aí vocês se encontraram com a Juliana e resolveram ir no supermercado. E aí ele também apareceu e vocês se encontraram ali na rua. Sim. Tá. E aí quando ele encontrou com a Juliana, o que ele fez? Ele perguntou alguma coisa? Ele falou alguma coisa? Não falou nada. E o que ele fez? Só apunhalou ela. Tá. E o senhor viu essa faca na mão dele? E a Juliana tinha alguma faca? Não, não tinha nada. Tinha alguma arma? Também não tinha. Tá. Na primeira apunhalada, ela já caiu? Como que foi? Tenta lembrar. Tipo, ela tentou correr. Ela tentou correr. E aí? E ela caiu no chão. Caiu no chão. E ele continuou dando facada com ela no chão? Não consigo me lembrar muito bem, mas só sei que tipo ela levou umas punhaladas e daí correu, daí eu peguei ela nos braços. Daí. Tá. O senhor lembra onde que estava sangrando, onde que ele conseguiu acertar? Não, tava escuro, não consegui ver. Tá. A Juliana usava drogas? Nunca cheguei a ver ela usar. Uhum. E ele? O João também não. Tá. Na época que ele... o senhor sabe da relação deles conjugal, como que era quando eles estavam juntos? Se era uma relação harmoniosa, se eles brigavam bastante, como que era pelo que o senhor ouvia falar ali na família? Era harmoniosa, né? E sempre tem desavença, né? Casal sempre tem, né? Uhum. E que tipo de desavença? Era era agressão? Discutia só mesmo. Tá. O senhor ficou sabendo se ele ameaçou a sua ex-sogra, mãe da Juliana, ali durante o inquérito? Foi atrás dela fazer algum tipo de ameaça? Também não fiquei sabendo.
a filha deles, né, a Tailane, o senhor sabe onde que ela estava no momento em que aconteceu o crime? Não. Não ficou sabendo. Esse fato é bastante antigo, né, mas o senhor foi ouvido lá na delegacia em 2011, quando foram iniciadas as investigações. E lá na delegacia, eu vou ler um trecho do seu depoimento, o senhor me fala se o senhor se recorda de ter falado isso. O senhor disse que estava com a sua amada Andréia, saindo da panificadora, e que na rua vieram encontrar sua cunhada de nome Juliana. Que a sua companheira, Andréia, perguntou a Juliana sobre a filha, e a Juliana respondeu que havia deixado na casa da mãe. Aí ela disse que iria acompanhá-los, pois a Juliana estava indo para a casa dela, e que no caminho encontraram Jones. Que o Johnny perguntou sobre a sua filha. O senhor lembra do Johnny ter perguntado onde que estava a menina? Tipo, eu não cheguei a escutar isso. Tá. Aí consta aqui no seu depoimento que a vítima respondeu que havia deixado a menina na casa da mãe. E que em seguida o Johnny a puxou pelos braços, a vítima tentou escapar e o Johnny ergueu o braço no momento em que o senhor viu ele com uma faca na mão, coberto pela manga da blusa. Isso que eu acabei de ler, é verdade? O senhor falou isso? O senhor lembra disso? Dele ter erguido o braço dela, não estou recordando. Dele quê? Ter erguido o braço dela, sim. Tá. E dele ter esfaqueado ela, o senhor lembra? Sim. O senhor viu? Vi. Tá. O senhor viu ela tentando se defender com alguma arma? Não. Quantos golpes o senhor conseguiu ver? Tipo, foi muito rápido, eu não consigo recordar. Tinha mais alguém ali com vocês, fora a sua ex-esposa, o Johnny e a Juliana? Não. O senhor sabe se a Juliana estava grávida? Também não sei dizer. Ouviu algum rumor sobre isso? Não. Tá bom, eu estou satisfeita, obrigada. Pela defesa. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhor Altamir. Senhor Altamir, só para eu entender, o senhor hoje tem algum vínculo com a testemunha que saiu anteriormente? Nem. Estão separados? Tá. Quando o senhor menciona que os fatos que ocorreram e tudo mais, qual era a distância que o senhor estava? Não era uns 3, 4 metros por aí. 3, 4 metros? Mais ou menos, eu acho, né? Não tenho a base correta. O senhor chegou a intervir? O senhor agrediu, chutou, empurrou? Também não. Quando aconteceu, né, esse fato com a Juliana, o senhor se recorda anteriormente como era, né, ali a relação entre vocês, familiares, com ela? Era um relacionamento tranquilo? Era um relacionamento estável? Ela era uma pessoa mais arredia, mais reservada? Tranquilo. Era reservada. Tá. O senhor menciona que tinham discussões, né, entre o casal. Essas discussões, quando elas ocorriam, o senhor se metia ali, intervinha em alguma coisa, precisou fazer algum tipo de intervenção? Não. A polícia precisou algum dia fazer alguma intervenção? Nunca me meti. O senhor residia próximo da casa da Juliana? Sim. O senhor conheceu a pessoa de Crema? Sim. Essa pessoa, a Crema, ela morava perto da Juliana, perto de vocês? Morava perto. Quão perto? Perto do que? Uns 20 metros? Por aí, eu acho. Mas no mesmo terreno? No mesmo terreno. Quase, na verdade, são quase. As 3 casas, quase tudo no mesmo terreno, né? O terreno é de quem? É do pai da André, dessa que saiu. Ex-sogro. Depois dos fatos, ela continuou morando ali? O que aconteceu? André? Não, a Crema. A Crema ficou um tempo. Ela ficou no terreno ainda? Tá. Já que o senhor tinha conhecimento das pessoas
O senhor chegou a conhecer a Juliana Gonçalves da Silva, Jussiane, desculpa, Gonçalves da Silva, comadre Jussi? Ciane? Comadre Ciane? Também não. Você viu alguma vez a Juliana armada, portando alguma faca, alguma coisa? Não? Você falou que ela era tranquila, mas quando tirava ela do ponto de equilíbrio, ela perdia o controle fácil, era mais esquentada? Eles são acostumados a ser nervosos, eles são bem nervosos. E você soube de um fato em que a Juliana ameaçou a comadre Ciane? Jussiane? Também não fiquei sabendo. Não? Porque daí logo eu também já, né, separei também, né? Mas o senhor se separou do André depois do fato? Depois do fato. Ah, tá. Eu vou relatar aqui um boletim de ocorrência da comadre Jussiane, tá? Relata a noticiante que em data e hora supra veio a ser vítima de ameaça de morte por parte da noticiada Juliana Gonçalves da Silva, qual entrou sem permissão na casa de sua parente, tentando lhe agredir com uma faca de cozinha. Diz a noticiante que tudo isso veio acontecer em virtude da mesma ter namorado com o ex-companheiro da noticiada, e que quando ela soube passou a lhe proferir ameaças de morte, dizendo que quando encontrá-la na rua vai matá-la, sendo que a mesma teme a sair em via pública com suas 3 filhas menores e a noticiada lhe fazer algum mal, sendo que a noticiada é usuária de drogas. Diz a noticiante que no dia dos fatos não for agredida pela noticiada em virtude de pessoas interferirem, segurando a noticiada e retirando a faca das mãos dela, que a mesma deseja representar criminalmente contra a noticiada. O senhor sabe alguma coisa sobre esse fato e sobre a Juliana? Não fiquei sabendo, não. Nem do relacionamento que a Jussiane teve com o Johnny? Eu vi um boato, mas nunca cheguei a presenciar. Entendi. Com relação, né, voltando ao vínculo familiar, o senhor tinha contato com a Tailane? Não, não tive. O senhor não conhecia a criança? Não, conheci sim, mas depois do que aconteceu eu nunca tive contato com ela. Então, excelência, não temos... Claro. Do local do ocorrido, era pertinho da casa do Jones também? Mais ou menos, não era muito perto. Que tempo mais ou menos? Uns 15 minutos lá abaixo, ali, levo para chegar ali. De 15 para baixo? 15 minutos. Quando ele chega até vocês, ele já chega sacando a arma já? Sim. Sem mais, excelência. Alguma pergunta para a testemunha? Não? Ele está dispensado, doutores? Está, excelência. Está dispensado. Se quiser ir embora, pode ir. Se quiser ficar para assistir, pode ficar também, tá bom? Maria de Lei agora. Ela quer prestar depoimento sem a sua presença. O senhor pode aguardar de novo lá na sala que o senhor estava, tá? Tem alguém para ligar lá para eles? Para ele assistir, que o réu foi para lá. Ah, tá. Nome completo da senhora? Maria de Oliveira Artaia. Dona Maria, a senhora é parente, amiga íntima ou inimiga do Johnny Marques? Como dele? É. Não tem muita. Tem amizade com ele? Ele é parente da senhora? Ele era para meu cunhado, antigamente. Quer dizer. A senhora se compromete a falar a verdade? Sim. Sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, tá?
A senhora pediu para ser ouvida sem a presença dele na sala? Isso mesmo. Tá. Sobre esses fatos que teriam acontecido em 4 de junho de 2011, quando supostamente aqui ele teria matado a Juliana Gonçalves da Silva, a senhora sabe alguma coisa? Só sei quando a minha outra irmã chegou lá avisando que ele tinha matado ela na rua, né? O que a Juliana era da senhora? Por parte de pai e irmã. Uhum. Tá. Quem que lhe avisou? A minha outra irmã que estava aqui por parte de pai, a Andréia. Andréia. Eu estava em casa, daí ela chegou me contando, né? Eu não presenciei. O que ela disse para a senhora? Disse que o Jonas tinha parado ela na rua e tinha dado uma facada nela. Mas eu não cheguei a ver, né? Daí quando eu cheguei no hospital com meu pai, ela já tinha entrado em óbito. Tá. A senhora tinha uma relação próxima com ela e com o Jônia? Eu tinha pouco com ele. Com ela eu sempre conversava, porque ela morava atrás da minha casa, né? O tempo que eu morava lá em cima, lá perto deles. Daí que eu mudei de lá. Daí eu sempre tinha uma amizade bem boa com ela, né? Eu morava na frente, ela morava atrás. Daí ela ia sempre lá em casa, eu ia na casa dela, né? Mas com ele era poucas conversas, não tinha muita amizade com ele. Quando esses fatos aconteceram, eles estavam juntos ou estavam separados? Ela estava separada. Daí só que ele estava querendo voltar com ela, né? Mas no momento ela não queria voltar. E e a separação estava tranquila, estava amigável, eles estavam brigando, como é que estava essa fase? Às vezes eles estavam meio discutindo, não estavam se dando muito bem. E a senhora ficou sabendo por que brigaram nesse dia? Ou, enfim, se teve briga, o que aconteceu nesse dia para acabar vindo a óbito? Não, eu só sei quando a minha outra irmã chegou contando que ele tinha matado ela, né? Mas eu não estava sabendo de nada no meio do dia, assim. Mas o porquê que ele teria matado? Aí que eu não sei, a minha irmã que deve ter sabido que ela teve discutido com ele alguma coisa, né? Só sei que ela saiu na parte da tarde e foi na casa da mãe dela. Daí ela tá voltando embora, disse que tarde, de noitinho já era. Só que eu tava em casa, eu não tava sabendo de nada. Daí que a minha irmã chegou contando pra mim, né? Eles tinham uma filha? Tinha uma filha. A guarda da criança tava com quem? Tava com ela. Tá. E depois desse dia, a senhora teve algum contato com o Johnny, falou com ele, perguntou o que aconteceu, enfim? Nunca mais eu vi ele. Nunca mais. Sempre ele fugindo, né? E quando eles conviviam juntos, quando eles estavam juntos, a senhora convivia com o casal? Não, eu só conversava mais com ela, com ele não. Tá, e o que a senhora percebia ali do relacionamento, como é que eles eram? Eu achava que ela vivia sempre mais triste, assim, sabe? Ela não tinha assim, uma alegria de estar junto, assim, conversando. Ela era sempre tristinha, ela era humilde, miudinha, pequenininha, como diz, era bem magrinha ela, né? Eu achava ela meio triste, assim, sabe? Ela não tinha uma alegria de estar conversando. E ela falava alguma coisa pra senhora? Não, ela ficava só quietinha no cantinho dela. Ela não era de se abrir pra gente. A senhora nunca questionou por que ela aparentava estar triste, nada? Não, às vezes eu não perguntava pra ela. Ela sempre estava junto com a menininha, né? Eu não... Sabe se eles tinham problema com bebida alcoólica ou com droga? Acho que eles bebiam pouco. Ela pouco, né? Mas ele acho que bebia mais. Sim, mas a ponto de eles brigarem por causa disso, de ter alguma alteração de comportamento, enfim, alguma coisa assim? Acho que sim, já tinha umas brigas assim por causa da bebida deles lá. Mas eu não chegava a ver assim, né? Só que eu morava atrás, eu não chegava a ver briga deles. Tá. Pelo Ministério Público? Obrigada. Bom dia, dona Maria. Bom dia. Inicialmente, meus sentimentos pela perda da sua irmã, né? Já não é a primeira vez que a senhora vem depor, eu imagino que é bastante delicado para a senhora reviver tudo isso e falar sobre a morte da sua irmã, mas é uma oportunidade da gente colocar fim a esse processo, né? Esclarecer a verdade, então agradeço o seu comparecimento e o seu depoimento. Eu gostaria de saber se o Johnny era uma pessoa violenta quando ele convivia com a sua irmã, como marido e mulher. Eu escutei às vezes alguém falar que ele brigava com ela, mas eu não cheguei assim a ver, né? Porque ela morava mais para os fundos, eu morava mais na frente. Tá. Então tinha uns vizinhos lá que comentavam que ele brigava com ela, mas eu não cheguei a ver. Tá. A senhora tem medo do Johnny? Medo sim, não, tenho um pouquinho de receio dele só. Um pouquinho do quê? Um pouquinho de receio dele. De receio? Medo não tem. Tá. Como que era o relacionamento deles como marido e mulher? Eles brigavam bastante, era tranquilo, eles separavam e voltavam? Como que era do que a senhora se recorda? Acho que umas 2 vezes eles separaram e voltaram. Daí eu não lembro mais se teve mais vezes ou não. A senhora sabe por que eles brigavam e se separavam? Também não sei.
Porque às vezes ela não comentava, como ela não comentava comigo, ela era mais fechada, sabe? Nós conversávamos, nós chamávamos juntos, mas ela não se abria quase comigo, ela ficava mais quietinha na tela, né? Tá. A senhora Crema, irmã do Johnny, a senhora conhece essa senhora Crema? Conheço. Ela morava atrás também na minha casa, como diz assim, mais pra fundo, né? Tá, ela era vizinha ali da senhora. É tudo vizinha ali. No dia que a Juliana foi esfaqueada, ela foi na casa da senhora, vocês conversaram? Ou após a morte da Juliana? Quando que foi o primeiro contato com a senhora Crema? A Creme, não, ela também estava ali junto, ela só saiu também correndo pra rua dizendo que o Jonas tinha matado a Juliana, né? Que ele tinha pegado uma faca da casa dela, essas coisas, e tinha saído pra rua pra esperar ela. Mas eu não conversei mais com ela também, que daí logo eu mudei dali, não quis ficar morando mais lá. Tá. Sobre essa informação de que o Johnny tinha pego uma faca na casa da Crema, ela que contou isso pra senhora? Ela falou, ela disse assim, não, depois dela foi mexer nas gavetas, não sei como lá, né, disse que achou falta de uma faca lá, que daí que o Jonas disse que tinha pegado. Essa faca que ele matou ela. Ela disse se o Johnny passou na casa dela antes de ir lá na rua? Tava na casa dela? Ele tava na casa dela. Daí que ele saiu dali pra ir, não sei, ó, lá pra baixo, pro bar, não sei onde lá. Tá. Ele tava ali daí, na casa dela. Acho que tinha bebido uns goles ali também, se não me engano. Tô bem lembrado, porque foi muito tempo, né? Sim. Mas só pra gente entender a sequência de fatos. O Johnny tava na casa da irmã dele, e aí logo depois ele saiu e na sequência já aconteceu o crime? Foi uma coisa... Logo que ele saiu da casa da Crema, a senhora já ficou sabendo que a Juliana tinha sido esfaqueada? Isso, ele teve no meio do dia na casa da Creme, daí ficou um pouco por lá, daí saiu, daí acho que voltou de noite, pegou uma faca, se não me engano, ali de tarde. Era uma coisa assim, sabe, que eu não tô bem lembrada, por causa que a gente faz muito tempo, né? Tá. Essa questão da faca, dele ter pego a faca lá na casa da Crema é bastante importante. A senhora mencionou isso no depoimento, quando a senhora foi ouvida aqui pela juíza numa outra audiência. A senhora consegue se recordar? Porque aqui no processo a gente não pode falar achismos, né? A gente tem que afirmar. A senhora consegue se recordar se a Crema, de fato, falou para a senhora que ele pegou uma faca lá na casa dela? Não, a Creme chegou a falar isso pra nós. Que ele tinha pego uma faca da gaveta da casa dela lá e saiu. Isso ela falou pra nós. Sobre a versão que a Andréia te contou, né? Porque a Andréia, pelo que foi dito aqui, ela presenciou o crime, né? Ela tava vindo na rua também, eu queria. Tá. E a senhora contou aqui que foi a Andréia que deu a notícia pra senhora. A Andréia chegou lá me contando, né? Tá. Ela contou, então, o que ela contou especialmente? Como que foi o crime propriamente? A senhora já disse que ela contou que ele esfaqueou ela, mas a senhora lembra de detalhes que ela tenha contado, não só no dia, mas depois que vocês se encontraram outras vezes? Quais detalhes que a senhora consegue se recordar de como aconteceu exatamente o crime? Como que foi a sequência de fatos? Ele encontrou a Juliana e fez o quê? Ai, não consigo lembrar, só sei que ela chegou lá, só disse que ele tinha parado ela na rua, tinha esfaqueado ela. Não consigo lembrar agora. Faz tempo, né? Tem informação no processo, pelo depoimento das testemunhas que já foram ouvidas, que o Johnny chegou para a Juliana perguntando onde que estava a filha deles. E que aí a Juliana falou que estava na casa da mãe dela. A senhora ficou sabendo se houve essa situação dele ter questionado onde estava a menina? A Andréia comentou isso com a senhora? Eu acho que foi a Creme que me falou isso, se eu não me engano. Depois, passados dias, acho que a Creme que me falou isso, que ela disse que queria saber que estava a menina, né? Daí tinha deixado em casa da mãe dela, da mãe. Ela é a irmã por parte do pai, né? Daí tava com a mãe dela. Tá. Então, naquele dia lá, a senhora sabe se a Tailane, de fato, estava na casa da avó? Tava, com a dona Maria, que nós dizia, tava na casa da avó. Tá. Que ela não é sua mãe, né? Porque a senhora falou que é irmã só por parte de pai, do né? pai, ela não é... Quando a Crema comentou isso com a senhora a respeito dele ter questionado onde estava a Tailane, né? O que a Crema falou especificamente sobre isso para a senhora? A Creme só falou assim, que disse que ele chegou e perguntou pra ela onde que ele tinha deixado a menina, né? Daí eu disse que ela falou que tinha deixado na mãe. Daí eu disse que ali ele já saqueou ela, não sei. Porque ele não tava ali no caso junto, né? Eu falo que eles falaram pra mim, né? Sim.
Mas a Crema disse para a senhora se essa conversa aí a respeito da menina foi logo antes dele ter saído de casa com a faca? Não, ele saiu antes. Não, eu reformulando a pergunta. Essa conversa a respeito dele ter perguntado para a Crema onde estava a menina. E a Crema falou que estava na casa da mãe da Juliana. Né? Essa conversa entre os dois, do Johnny com a Crema, foi antes dele ter saído, foi logo antes, assim, foi imediatamente antes dele ter saído da casa da Crema e ter ido encontrar a Juliana? Ou foi, a senhora consegue mensurar no tempo? Eu acho que foi depois. Ai, agora eu não consigo lembrar. Porque depois que eu peguei o convite eu fiquei meio... Tá, então a senhora não sabe quando que ele conversou com a Crema a respeito de onde estava a filha? Não, desse caso, dessa hora, eu não lembro. Se foi antes ou foi depois, mas acho que foi depois. Depois ele ter esfaqueado a Juliana? Que ele chegou depois. De certo, acho que foi a Andréia também que contou pra Juliana, pra Creme, né? Porque a Creme depois que ele contou. Tá. Ele já tinha esfaqueado ela. A mãe da Juliane é Dona Maria também, né? É o nome dela? Não, a avó da Juliane era a Dona Maria. Não. E a mãe dela? Como é o nome dela? Deixa eu ver. Peraí. Não, a Dona Maria era a mãe da Juliana, exatamente. E da Tailane era a avó, isso mesmo. A mãe da Juliana, né? Era a Dona Maria, sim, senhora. Ela comentou com a senhora se lá atrás, né, logo após os fatos, o Johnny ficou ameaçando a família. A senhora ficou sabendo de algum comentário sobre isso? De que o Johnny teria ameaçado o pessoal lá? Não, eu acho que nesse caso não vi ninguém. No meu ver agora, eu não soube que ele tivesse ameaçado alguém, sei lá. A senhora tinha contato com a Dona Maria? Não, porque eu também morava meio longe da casa dela. A senhora não era de frequentar a casa dela todos os dias? A senhora sabe se a Juliana costumava andar com faca, canivete, arma de fogo, alguma coisa assim? A senhora já viu a Juliana? Já tinha visto a Juliana com alguma arma? Não, eu nunca vi. E que sempre ela saía com a menina por ali, nunca carregou essas coisas, nada. E ela só ia na casa da mãe dela mesmo, com a menina? Eu estou satisfeita. Obrigada, Dona Maria. Pela defesa. Obrigada, Silêncio. Bom dia, Dona Maria de Leia. Tudo bem? Os meus sentimentos pela perca da sua irmã. Me desculpe fazê-la relembrar desse fato. Tem muita coisa que a gente não lembra. Mas eu tenho certeza que é necessário para encerrar esse capítulo da vida de vocês. Graças a Deus. Uma pergunta bem pontual, Dona Maria. A senhora não viu nada, só ouviu tudo isso? Eu vi que eles chegavam em casa e me contavam, né? Não estava assim na rua, né? Porque já era tarde, tinha da noite, tinha mais 6. Então a senhora só ouviu, não viu nada? Eles me contavam, né? Eu daí cheguei lá no IML para reconhecer o corpo dela, essas coisas assim, sabe? Depois que eu o caso. E a comadre Crema morava no mesmo terreno que todos os familiares de vocês? Não, que era a casa do meu pai, que daí o pai alugou para ela, né? Também era tudo junto ali. Entende? Obrigada, Dona Maria. Dona Maria, tudo bom? Bom dia, meu nome é Nelson, sou advogado do Johnny e eu vou fazer algumas perguntas para a senhora. Dona Maria, a senhora costumava sair junto com o casal, né, com a Juliana e o Johnny? Não, saí com eles não, porque eu não tinha muita convivência com ele, eu convivia mais fora, porque ela ia na minha casa. Não, entendi, é que a senhora relatou, né, a questão de que ele bebia, eu queria saber nesse sentido, se a senhora frequentava o mesmo ambiente com ele, que a senhora tinha um convívio, então não tinha esse convívio com ele? Não, eu vivia assim, como eu digo, mais com ela, né, que eu conversava com ela no meio do dia, estava sempre por ali na minha casa, ela ia, tomava café, tomava chimarrão comigo, essas coisinhas assim. Entendi. Dona Maria, ele não. Perfeito. Agora, com base no que a senhora, a comadre Crema, né, a senhora menciona dessa forma, a senhora, na casa da senhora hoje, quantas facas a senhora tem na tua cozinha? Eu não faço ideia. Tá. A senhora menciona que a Crema lhe falou da faca. Ela falou que tinha pegado pra casa dela.
mas vamos por partes. Ela falou, eu vi o Johnny abrir a gaveta e retirar uma faca, ou ela falou, eu dei falta de uma faca? Uma faca, isso. Ela falou que eu tinha pegado uma faca da gaveta, né? Ela não chegou a ver, mas ela disse que tinha falta de uma faca na gaveta. Obrigado. Sei lá. Ela explicou qual que seria essa faca? Faca grande, média, pequena, de cozinha, de manteiga? Ai, não sei, acho que deve ser tipo uma faca de cozinha mesmo. Então eu agradeço, dona Maria, pela disponibilidade. Silêncio, não tenho mais perguntas e também já está dispensada pela defesa. Alguma pergunta? Não? Dispensa também, doutor. A senhora está dispensada, tá? Se quiser ficar para assistir, pode ficar, mas se quiser ir embora, pode ir. Posso ir embora? Tô muito nervosa. Pode ser. Então tá, obrigada. Pode encerrar. Ah, tá. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, as testemunhas de acusação já foram ouvidas, então. As duas de defesa, pelo que eu tinha visto, não chegaram. Chegaram, doutores? Precisa verificar. Tá. Sim, 5 minutinhos de intervalo, então, tá? A gente prossiga, então, com o interrogatório do réu agora. Posso começar? Nome completo do senhor? Johnny Marques. Seu Johnny, consta contra o senhor aqui uma denúncia de que no dia 4 de junho de 2011, por volta das 16 horas, em via pública, na rua Salvador André de Faria, município de Itaperuçu, comarca de Rio Branco do Sul, o denunciado Johnny Marques, dolosamente ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, utilizando-se de uma arma branca, faca, não apreendida nos autos, com a inequívoca intenção de matar... Acho que pode desligar, José. Ceifou a vida de Juliana Gonçalves da Silva ao desferir vários golpes, causando-lhe as seguintes lesões. Aí constam aqui várias lesões que teriam sido praticadas. Consta ainda que o denunciado Johnny Marques matou a vítima por motivo fútil, por ter a vítima saído e deixado a filha do casal aos cuidados de sua genitora. Eu vou lhe fazer algumas perguntas, porque agora é o momento do seu interrogatório. O senhor já foi interrogado anteriormente nesse processo, mas agora o senhor é interrogado novamente para que os jurados possam conhecer a sua versão desses fatos. Entretanto, o senhor não é obrigado a falar, e o senhor não pode ser considerado culpado só pelo fato de resolver não falar. Né? Mas se quiser falar, dar a sua versão aqui, pode dar, e se o senhor confessar esse crime, caso o senhor seja condenado, a sua pena pode diminuir um pouco em virtude da confissão. Então a primeira pergunta que eu faço é essa: o senhor quer falar ou prefere ficar calado? Por garantia e seguranças, né, eu prefiro responder as perguntas dos meus advogados. Só do advogado. Tá, eu vou lhe fazer algumas perguntas sobre o senhor, essas perguntas são de resposta obrigatória. Depois, sobre os fatos, o senhor não precisa falar para mim nem para o Ministério Público, se o senhor não quiser. O senhor é filho de Antônio Marques Machado e Angelina Batista? Sim. A sua idade qual que é? Hoje estou com 34. Seu estado civil? Sou amaziado. O senhor tem filhos? Tenho. Quantos? Tenho uma menina de 1 ano e 7 meses. Oi? Tenho uma menina de 1 ano e 7 meses. Só uma filha de 1 ano e 7 meses? Com essa pessoa hoje sim, mas tenho da primeira. Quantos? A Tailândia, uma também, uma menina. Então o senhor tem 2 filhas, né? 2 filhas, total. O seu endereço? Hoje eu estou na rua Atílio Pioto, 538, em Costa no Uberaba, Curitiba. É Atílio? Atílio Pioto, 538, Uberaba. Profissão? Hoje eu sou empresário do ramo da construção civil e do ramo de alimento. Ganha quanto por mês, mais ou menos? No meu salário físico, hoje eu tiro em torno de 7 a 8 mil. Tá.
Bom, como o senhor falou que não vai responder as perguntas nem do juiz nem do Ministério Público, vou passar direto a palavra para a defesa, doutor. Obrigada, excelência. Bom dia, Joane. Bom dia, doutora. Sei que não é fácil estar aí, mas precisamos da sua colaboração para trazer o melhor para os trabalhos do dia de hoje. Ok. Joane, conte para nós a tua história. Como é o Joane como pai, esposo, irmão e filho? Se me permite, excelência, só vou pedir para ele virar um pouco mais, porque os outros jurados podem ver ele enquanto ele conta. Por favor, pode começar. Minha história de hoje? Mas conta para os jurados, eles que vão... Então, jurados, hoje, como vocês sabem, o Johnny Marques, né? Estou sentado aqui nessa cadeira. Esperava que um dia eu vinha sentar nessa cadeira, né? Hoje a minha vida aí fora, posso dizer que sou bem absorvido, casei, mantenho minha família de volta. Deus me deu esse privilégio de ter minha família de novo, né? Hoje sou um empresário do ramo da construção civil. Tenho em torno de 19 funcionários na minha empresa. Sou também no ramo do alimento, que hoje é o que dou emprego para minha esposa e para os funcionários do restaurante, são em torno de 6 funcionários. Vivo uma vida tranquila com minha esposa. Acredito que seja um pai bom para minha filha, que minha esposa está todo dia presente. A gente sempre está ali dando o maior apoio, que às vezes eu perdi o meu encanto com a minha primeira filha, né, do passado, e Deus me deu essa oportunidade de ter essa filha hoje, então eu amo muito essa menina, é meu império, ela é minha estrutura, né, e estou aqui falar para vocês que acho que a minha dia a dia trabalho na empresa de construção civil, levo alguns funcionários para a obra, retorno a ajudar minha esposa no restaurante, ajudo na cozinha, ajudo no buffet. À tarde, minha rotina, volto para a empresa buscar alguns funcionários. De tarde, a partir das 5, 6 horas da tarde, ir com a minha esposa até o mercado, repor a comida no nosso restaurante, eu e ela e a minha bebê. Então essa é a minha rotina hoje em Curitiba, né? Então eu acredito, doutor, que é isso, minha rotina, não tenho muito o que falar. É na construção civil no meu restaurante. Tenho essa família que conheci, essa Alessandra, que é minha esposa hoje, uma pessoa que me apoia em tudo, na empresa. A gente conversa muito, qualquer coisa que eu tenho que fazer, eu pergunto para ela, dá para fazer assim, dá para ser feito assim, ela me aconselha muito. E se dando muito bem com essa pessoa que tem hoje. Johnny, tá, vamos lá. Você falou que vocês têm 2 empresas. Essas 2 empresas, elas possuem CNPJ? Essas empresas estão funcionando? Sim. Na empresa de alimentos, quantas pessoas trabalham, né, na equipe? Hoje em torno de 6. 6 pessoas diretamente? Diretamente. Daí tem os motoboy, tem os fornecedores, isso eu não conto. Esse é um direto? É. E na construção, quantas pessoas você tem trabalhando diretamente para você? 14. Diretamente? Diretamente, estamos em 14. Então nós falamos de 20 pessoas impactadas direto fora da tua família. Fora a tua esposa, sim, tuas filhas. Sim. Ok. Johnny, você menciona ali, durante a tua fala, a questão, né, do teu convívio com a senhora Alessandra, que está ali sentada, e da tua filha e tudo mais. Eu te faço uma pergunta, né, Johnny? Qual a sua idade hoje? Oi? A sua idade hoje? Hoje eu acho que 34. Você tem 34 anos. Essas tuas empresas, essas 2 empresas, quanto tempo você tem elas? Eu tenho a primeira construção civil que eu abri em 2011. Início de 2011. Uhum. O restaurante abriu, depois que conheci a Alessandra, fiz minha vida com a Alessandra, optei em abrir um restaurante. Entendi. Johnny, você falou dessa atual relação com a sua esposa Alessandra. Conta pra nós como é a relação de vocês hoje, como vocês vivem juntos. Essa relação é boa? Como é? Vocês conversam bastante? Existe diálogo? Com a Alessandra é muito ótimo. A gente conversa muito, trocamos diálogo. Ela me aconselha muito. Principalmente na empresa, né? Que a gente está todo dia, né? Tratando do assunto na empresa, do restaurante, dos funcionários, né?
Então a gente se ajuda muito, a gente conversa muito sobre isso. Nosso diálogo com a Alessandra, tranquilo. Tá, Johnny. Agora com relação à outra filha do senhor, né, a Tailane. Conta pra gente, Johnny, essa questão da Tailane, de convívio mesmo, né, quando, depois que os fatos ocorreram, como que ficou o convívio entre vocês, quando ela retorna para tua família, que ela vai morar na tua casa. Conta para os jurados um pouco dessa parte também, por favor. O convívio com a minha filha depois do fato ficou muito difícil. Fui afastado, né, da minha filha, não tive oportunidade de ver ela por um bom tempo, porque tivemos muitas ameaças, né? Eu, minha família, minha mãe, essa senhora que está ali, teve até que se mudar também de Itaperuçu para o sítio. Não foi fácil, só que chegou uma época que a Dona Maria, que era a mãe de Juliane, que era a avó da menina, que ficou com a menina, veio me procurar, para querer pensão. Isso uns 2 anos, 3 anos depois do fato. Aí sim, chamemos ela para fazer um acordo com um advogado. Foi dito a pensão que era para me dar lá, 380, continuamos dando pensão, mandei a pensão para ela. Nunca mais ela me questionou. Quando sempre dava uma atrasadinha, ela me ligava. Aí como eu deixei uma casa para minha filha em Itaperuçu, onde eu morava com o Juliano, que tinha uma minha água na época, a gente optou a reformar essa casa, ela me pediu ajuda para alugar e deixar o recurso mais para o menino, para ajudar a menina na aula, que ia começar a estudar, né? E eu fiz isso, mandei os recursos para ela, ela reformou essa casinha, ficou tudo, a Dona Maria se a protetora dela ali, né? Pegar esse dinheiro do aluguel e ajudar a minha filha no que ela precisava. E assim foi passando o tempo. Chegou uma época, eu passei por momentos difíceis na construção civil, damos uma quebrada, deixei de pagar algumas pensões e voltamente nessa época que eu parei, foi onde conheci minha esposa, eu estava num momento difícil, e eu contei para minha esposa que eu tinha uma filha, que estava passando um problema difícil, e ela me apoiou em tudo. E daí nessa época a doutora Maria veio de volta a me procurar, queria a pensão, queria realizar essa pensão. Nisso ela procurou a minha esposa, que já estava com a Alessandra. Aí como eu não podia ter eles, motivos de ameaça, também tinha medo, pedi que a Alessandra tomasse providência do papel, das documentações, do processo, da pensão, e vim para a Dona Maria. E a Alessandra fez isso, uniu todos os meus documentos, uniu tudo o que ela estava pedindo, que a juíza pediu, chegou até nós, e a Alessandra foi para o cartório de Itaperuçu, com essa documentação, e lá fez um acordo com a Dona Maria, pagando o valor que ela estava pedindo, e assumindo a pensão que era para ser sumida para de R$380, dado continuidade da pensão. Assumi essa pensão, doutora. Mandei para a Dona Maria. Sempre fiquei disposto de tudo à justiça. Nunca corri, nunca fugi, nunca me escondi. Sempre meu endereço estava apresentando. E a gente continuou pagando a pensão. E isso até não deixava ver a minha filha. E eu nunca quis apertar isso. Deixei que o tempo levasse. Como correu muito tempo, assim que ela começou a se ter problema com a menina cresceu, ela veio me procurar de novo, para querer me dar a menina. A menina veio, ligou para minha esposa, para a Alessandra, não foi comigo, ligou para minha esposa. E minha esposa veio conversar comigo, João. A filha está me ligando de madrugada, está correndo perigo. Eu falei, mas o que eu faço? Olha, ele falou, você quer essa menina? Eu falei, eu quero trazer essa menina perto de mim. Eu quero dar poder conhecer minha filha melhor. E foi aonde que eu procurei os advogados. Falei, quero fazer de uma forma possível, legalizado. Não quero ir lá pegar de qualquer jeito. Contei a história com os advogados que estavam acontecendo e consegui legalizar a guarda da menina. Dona Maria, a avó, me passou a guarda da menina para mim. A juíza legalizou a guarda na época da pandemia. Consegui tirar a menina de Itaperuçu, que estava correndo perigo e tendo problema com a avó.
levamos essa menina para Curitiba. Tá. Para dentro da nossa casa, doutor. Tá. Só antes, senão a história vai correndo e a gente acaba perdendo uma parte. Excelência, eu vou pedir só para colocar no telão, por favor, o movimento 488.2. Só para a gente identificar aqui certinho o que ele falou de comprovantes. Primeiro 488.1, por favor. Hoje está corrida. Bate escanteio, volta para cabecear. Então, como ali está escrito, homologação de acordo. Ih, lascou. Aí tá bom. Homologação de acordo extrajudicial de execução de alimentos. Seria esse, então, o acordo que vocês fizeram lá com a Dona Maria. Sim. Regularizar com a Dona Maria. Uhum. Agora coloca o próximo movimento, por favor, 488.2. Ah, é que tá, ficou ruim de ver. Mas esses seriam os comprovantes. Pode ir correndo, por favor, a tela, só para que o senhor fazia mensalmente. Na época eu fazia na boca do caixa, né? Tirava os comprovantinhos, mandava para eles. É isso mesmo. Referente. Pode deixar, senão a gente não vai conseguir terminar aqui. Obrigado. Se quiser até tirar da tela, pode. Entendi, Johnny. Então, essa era. Aí ela veio morar com vocês e tudo mais. Perfeito. Johnny, depois ali, né? Ela residindo com vocês, com relação à família dela, né? Vocês tinham contato, seja por você diretamente ou pela Alessandra, tua esposa, com os familiares, né? Da Juliana, no caso, para conversar a respeito da pequena, da tua filha? Eu só tive contato com a Dona Maria, na época ela me procurou, pediu para cuidar da menina. Sim. Né? Quando ela ficou doente, eu fui visitar ela no hospital, né? Antes dela falecer, Dona Maria veio falecer. Com os outros familiares não tive nenhum tipo de contato. A Andréia, tia da Tailane, sempre falava com minha esposa, sempre contando o que a Tailane fazia, o que estava acontecendo. Então eu sempre falava com minha esposa, comigo não. Entendi, mas sempre mantendo o senhor também, de certa forma, informado. Sim, eu mantinha informado pelo contato da minha esposa ali. Perfeito. Pode pular. Essa parte do... Júnior, teve um fato. Doutor, desculpa interromper, mas é que chegou a testemunha de defesa, só para avisar que a gente vai dispensá-la, tá? Porque quando ela chegou agora já está realizando o interrogatório, né? Excelência, ela é uma testemunha abonatória, né? Quer dizer que não tem prejuízo na inversão, porque a inversão é apenas da ordem da defesa. Lógico, né? Passando pela concordância do Ministério Público, eu não vejo problema em ouvi-lo depois. Uhum. É que a gente não pode assegurar a incomunicabilidade dela, não sabe se ela já falou com testemunha, ela está chegando 12h08 aqui, né? Estava intimada para 9h30, então, doutora. Eu me oponho, doutora. Uhum. Considerando o longo atraso dela, considerando que estava sendo transmitido e que ela pode ter tido algum contato com testemunha, e você está falando que é abonatória também, então não vai causar grande... Perfeito, não tem problema. Então, pode consignar, a gente chegou 12h08, então foi dispensado. Pode prosseguir. Obrigado, excelência. Então vamos retomar aqui, Johnny. Agora de forma bem objetiva, né? Você narrou a tua família, tua empresa, você, Johnny, hoje. Só que nós hoje estamos para julgar um fato anterior. Pergunta objetiva, Johnny. Você tinha intenção em tirar a vida da Juliana? Não, doutor. Nunca tive intenção de tirar a vida dela. Porque nós nunca brigávamos. Era a mãe da minha filha. Você alguma vez precisou ser retirado? A polícia teve que fazer intervenção na tua casa? Alguém teve que intervir na vida familiar tua com a Juliana? Não, nunca tive esse problema. Nunca teve nada de problema? Johnny, lhe questiono, a senhora Jussiane. É um ponto delicado, mas precisamos saber. Dona Jussiane chegou a receber ameaças por parte da Juliana? Na época eu separei da Juliana e tive um caso com essa Jussiane, ela recebeu sim. A Jussiane recebeu as ameaças dela, sim. Tá. Com relação, né, voltando ali ao dia dos fatos, muito é dito
relacionado a uma faca e tudo mais. O senhor estava em posse de uma faca no dia dos fatos? Não entendi, doutor. Quer falar? No dia dos fatos, o senhor pegou alguma faca? O senhor estava com uma faca? Não, senhor doutor. Não peguei. O senhor não pegou nenhuma faca na casa da sua irmã Crema? Não peguei. Doutor. Não tenho mais perguntas, excelência. Eu a palavra, obrigado. Questionamentos dos jurados, eventualmente o doutor ele vai responder? Não? Então, nada mais, pode encerrar. O almoço chegou? Tá. Bom, a gente pediu o almoço para o meio-dia, deve estar chegando, mas confere para mim, tá? Então, a princípio, a gente retorna 13h30. Se por acaso atrasar muito, a gente pode alterar esse horário, mas a princípio a gente retorna 13h30, tá? Esse chamado da justiça, então fica aqui nos agradecimentos aos senhores. Desculpa que eu tô um pouco gripada, então vou ficar aqui puxando o ar. Bom, sobre o processo propriamente dito, né? Eu quero primeiro esclarecer por que o fato de 2011 está sendo levado a julgamento somente em 2023. Talvez vocês tenham se perguntado, né, por que demorou tanto tempo. Então eu começo já explicando para os senhores. O Johnny, quando ele foi denunciado, ou seja, quando o Ministério Público iniciou o processo contra ele não foi encontrado para ser citado pessoalmente. E é uma garantia constitucional e legal que todo acusado seja citado por um oficial de justiça para vir a se defender. E foi procurado em diversos endereços e o Johnny não foi encontrado. Então o processo ficou suspenso de 2011 até 2018, sem acontecer nada, porque ele não foi encontrado. Em 2017 foi decretada a prisão preventiva dele, justamente por ele estar em local incerto, só que esse mandado de prisão ficou em aberto, e só em 2018 que ele foi encontrado para ser citado, e então ele foi preso, e posteriormente ele foi solto. Então, assim, de 2011 a 2018 nada se fez. Além daquelas investigações preliminares do delegado de polícia, o processo ficou suspenso em tempo fora. Quando ele foi encontrado para ser citado, o processo retomou a marcha processual e aí foram realizadas diversas audiências, algumas testemunhas foram ouvidas em outras comarcas, isso leva um pouco de tempo, atrasa o processo. Aí depois o Johnny recorreu da decisão, o processo subiu para o tribunal, depois o processo desceu e só então que ele foi colocado pronto para ser julgado. Por isso, então, a demora por conta da ausência de localização do jogo. Vamos lá, então. Então, o que consta na denúncia, né? Por qual fato que o Johnny está sendo acusado? Consta na denúncia que no dia 4 de junho de 2011, em via pública, no município de Itaperuçu, o Johnny Marques, utilizando-se de uma faca, matou a vítima Juliana Gonçalves da Silva, sua ex-companheira, desferindo-lhe 8 golpes, os quais lhe causaram diversas lesões, que estão descritas na denúncia, e que foram a causa eficiente de sua morte por hemorragia aguda interna. Esse é o fato. Consta também na denúncia que o crime foi cometido por motivo fútil, por ter a vítima saído e deixado a filha do casal aos cuidados da genitora dela. Esse seria o motivo pelo qual o Johnny tirou a vida da Juliana. Então, eu vou começar mostrando o laudo de necropsia. Aurélio, por favor. José, você pode apagar a luz, fazendo por favor? Vou tentar mostrar para vocês lá. Só para explicar, o laudo de necropsia, vamos ver se eles conseguem. Pode maximizar, fazendo favor. Pode descer para onde está. Isso, vamos lá. Vai ficar difícil de vocês lerem, tá? Mas só para ilustrar e para mostrar que está no processo, eu vou ler para vocês as partes mais importantes. Então, o laudo de exame de necropsia é um exame pericial feito pelo médico legista do ML quando o corpo da vítima, proveniente de uma morte violenta, chega lá. Ele vai analisar todas as lesões, vai descrever as lesões e vai apontar a causa daquela morte. Então, consta lá, bom, não sei se vocês estão conseguindo ler ou não, eu estou sem óculos, eu não consigo, vocês conseguem? Ah, ótimo, então vamos lá. Deixa eu ver onde é que está aqui. Tá.
Então tá, aí mesmo. Nas lesões, onde está a letra E lá, lesões. Constatou-se externamente. Número 1. Ferimento inciso com mais ou menos 4 milímetros na face esquerda do pescoço. Então, uma das facadas no pescoço. Número 2. Ferimento inciso com mais ou menos 5 milímetros no hemitórax esquerdo. Tórax esquerdo. Ferimento inciso com mais ou menos 5 milímetros na mama esquerda. 4. Ferimento com mais ou menos 6 milímetros no hemitórax esquerdo com lesão no coração. Aí tem o 5, que é um ferimento na coxa esquerda, o 6, que é outro ferimento na coxa esquerda, o 7, que é um ferimento na face posterior da coxa esquerda também, e o 8º, que é um ferimento inciso com mais ou menos 2 centímetros na mão esquerda. Então veja, o médico legista verificou lá 8 cortes, né, ferimentos incisos, é o instrumento que faz uma incisão. Ele verificou 8 cortes no corpo da vítima, sendo um deles no pescoço e 2 no hemitórax, com lesão no pulmão e no coração, e mais um na região da mão. Aí um pouquinho mais para baixo, tá em amarelo também, aí ó, na letra C. Conseguem ler? Tá, então tá. Feita uma incisão mentopubiana, afastados os retalhos, retirado o plastrão e abertas as cavidades torácica e abdominal, constatou-se. Número 1. Lesão da carótida esquerda no pescoço. A carótida é a veia, né, que leva o sangue. Carótida esquerda no pescoço. 2. Ferimento penetrante no hemitórax direito e esquerdo, com lesão do pulmão direito e do coração, com mais ou menos 1.000 mililitros de hemorragia intratorácica. E depois, na conclusão, pode baixar um pouquinho, fazendo um favor, para os jurados lerem a conclusão. Aí, onde está o amarelinho ali? Tá. Vou ler só a parte amarela. Concluiu o legista que a morte de Juliana Gonçalves da Silva foi produzida por hemorragia aguda por ferimento penetrante no tórax por arma branca. Então esse aqui é o resumo das facadas que foram desferidas na Juliana. Pode acender a luz, fazendo um favor para mim. Um resumo das lesões que a Juliana foi vítima e qual foi a causa, né? Foram esses diversos ferimentos, inciso, pérfuro, cortantes, causados por arma branca, que é comumente como a gente chama de faca, né? Bom, vamos lá então. Essa é a primeira prova do processo, prova pericial, assinada por um médico legista. Depois, hoje aqui, a gente ouviu algumas testemunhas, né? A primeira foi a Andréia, que é a irmã da Juliana, e que estava lá presente na cena do crime. Vocês puderam acompanhar o depoimento. Eu vou rememorar os fatos mais importantes que ela trouxe pra gente como prova. Ela disse que estava presente no momento da facada, junto com Altamir, que era o marido dela na época. Ela disse então que tinha saído para ir na padaria. Quando ela estava voltando, ela encontrou a Juliana, que quis ir no supermercado com ela. No meio do caminho, o Johnny apareceu. Eles tiveram uma discussão muito rápida e quando ela viu, o Johnny já estava ali esfaqueando a irmã dela. Ela só viu a irmã esfaqueada, sangrando, falando que estava doendo e saiu correndo pedindo socorro. Eu ainda perguntei, quem estava com a arma? Ela falou, o Johnny. Eu perguntei, a Juliana estava armada? Não. Porque a Juliana costumava andar armada, com faca, com canivete, com arma de fogo? Então foi categórico em falar, não, ela não estava armada. E aí eu perguntei, estava frio? Como é que estava lá a temperatura? Ela falou, não, estava frio, ele estava com uma blusa de manga comprida, por isso que eu não vi a faca quando ele se aproximou. Eu só vi quando ele já estava dando as facadas numa situação muito rápida ali que eles se embolaram e a Juliana já saiu toda ensangrentada. Do mesmo modo, né, no mesmo sentido, foi o depoimento do Altamir, que era o esposo dela na época. Ele veio aqui, também disse a mesma versão, né, que eles se encontraram lá na volta do supermercado
O Johnny chegou e aí, a hora que ele viu, já estavam se embolados e o Johnny deu as facadas de uma forma muito rápida. Perguntei da mesma forma, a Juliana tinha arma com ela? Não. A Juliana trazia canivete, arma de fogo, faca? Não. Quem deu as facadas? Ele respondeu, foi o Johnny. Com quem estava a faca? Ele respondeu, estava com o Johnny. Perguntei da mesma forma lá da camisa de manga comprida, da blusa de frio. Ele também confirmou a versão da Andréia, dizendo que o Johnny estava com uma blusa de frio, que por isso ele deve ter chegado com essa faca ali escondida. E quando ele encontrou a Juliana, ele já foi muito rápido ali e desferiu as facadas. Foi ouvida também a outra irmã da Juliana, que embora não tenha presenciado os fatos, trouxe informações relevantes para o processo. Ela disse que ficou sabendo do assassinato logo após o ocorrido, que a Andréia, que presenciou, veio contar para ela. E ela disse a informação da Dona Crema, que é a irmã do Johnny. E a Dona Crema disse para ela que o Johnny saiu da casa dela com a faca, né, que deu falta de uma faca na cozinha, logo após eles conversarem ali, e aí logo depois que ela deu falta nessa faca, o Johnny já saiu e logo em seguida já aconteceu o crime. Essa Dona Crema, ela é cadeirante, por isso que ela não veio hoje aqui, além de estar morando em Curitiba, é cadeirante, e o Ministério Público desistiu. Só um detalhe. Os autos da intimação dela, retorno como cadeirante? Eu ainda confirmei com o senhor oficial de justiça, a gente pode até chamar ele que me falou essa informação hoje, doutor. Só com base 480, né? Sim. A gente pode chamar ele, talvez ele não tenha certificado, mas ele me falou hoje de manhã que ela era cadeirante e que mora em Curitiba. Ela não é cadeirante. Tá, foi o oficial que me trouxe, aquele de rabinho. Depois a gente pode confirmar com ele. Ele vai falar aqui na frente de todo mundo pra falar que eu não estou inventando nada. Foi ele que me falou. Enfim, a Dona Creme, eu vou expor para vocês o depoimento dela, porque como vocês já devem saber, né, todo processo que é submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri tem uma fase anterior, onde as testemunhas são ouvidas pela juíza. Então, eu vou expor o depoimento aqui da Dona Crema, vou mostrar também o que ela falou na delegacia logo após os fatos, para a gente entender a questão da faca, se ele pegou ou não pegou a faca na casa dela, tá bom? Depoimento da Crema, por favor. No judicial. Pode expor ele inteiro. Doutora, uma coisa nós estamos uma idade, não vou perguntar a mãe da Clara. Se a filha é cadeirante ou não. Pode dar uma coisa. Só um pouquinho de pausa, fazendo favor antes. José, se você puder depois localizar o oficial de justiça. Só um pauzinho. Só, né? Porque senão vai ficar aqui que eu tô mentirosa, pelo amor de Deus. Eu não quero ter essa impressão. Como foi o oficial confirmar para os senhores que foi ele que me passou. Ah, a senhora ouviu? Ufa! Meu Deus do céu, porque daí eu não quero ficar de mentirosa. Tá, tudo bem, não vai constar, mas pode seguir, doutora. Tá, pode liberar o depoimento da Dona Crema. Boa tarde. Boa tarde. Seu nome completo qual é? Crema Felicido Pinto Machado. Qual é o seu endereço? Endereço Rua de Pedro Custa. Você é de que município? Da Pergunta com 48. A senhora é solteira e casada? Estou divorciada. E a profissão da senhora? Doméstica. A senhora foi arrolada com uma testemunha aqui numa ação penal que o Ministério Público está movendo em face do Johnny Marques. A senhora é parente, amiga íntima ou inimiga do Johnny? Sou irmã dele. A senhora é irmã dele, tá bem. Então, em razão dessa relação de parentesco com o acusado, a senhora vai ser o termo de informante, tá bem? Sim. Diferentemente das testemunhas, a senhora não presta compromisso legal de dizer a verdade, mas eu peço por uma questão ética, a senhora só diga a verdade se o que for perguntado. Tá bem? Tudo bem, Pedro? Tudo bem. O que aconteceu nesse dia aqui com a Juliana? Nesse dia que aconteceu com ela, eu me lembro muito pouca coisa. Eu estava na minha casa, ela tinha
saíram para comprar um cigarro, uma coisa assim. E eu não. E me lembro da faca que ele pegou na minha casa. Não sei se me lembro, né? Ele pegou uma faca na sua casa. O que ele fez com essa faca? Ele falou que ia abrir a porta. A Juliana estava lá dentro? Não. Ela estava. Tinha saído, ela estava vindo, ela estava na rua. Uhum. Ele não estava junto. Nessa história que ele teria ido para. E feito isso com a Juliana. Não entendi. Ele matou a Juliana ou não? Então conta para nós como é que ele matou a Juliana. E eu não estava junto com ele. Tá, mas. Só a faca. Mas eu perguntei, a senhora falou que matou. Então, conta para nós por que a senhora sabe disso que ele matou. Eu sei porque ele, a gente chegou aí para o hospital para ver ela estava morta. E tinha sido. Sim. E nesse intervalo aí, como que a senhora soube que foi ele que saqueou a Juliana? Porque foi comentado, ele não viu. Ele falou alguma coisa para a senhora? Não falou não. Então tá, então a senhora saiu e depois soube e foi no hospital. Foi no hospital, nós levamos para ver lá como é que ela estava. Já estava no hospital. E era do crescimento geral, vamos dizer assim, que foi ele que matou a Juliana. Todo mundo ali no hospital já comentava isso. Então tá. Sabe qual teria sido a razão dessa briga deles? Eu não sei, porque eles estavam separados. Eles não estavam juntos, né? Eles estavam viajando, eu morava assim. Ele morava nos pés em Curitiba já, eu morava em Curitiba. Sei. Eles tinham uma filha? Eu o quê? E soube ouviu falar que essa discussão teria se originado porque a Juliana teria saído da casa e deixado a filha do casal aos cuidados da mãe da Juliana? Ou da sua mãe, não sei, aqui não sei. Não, a menina estava na casa agora, da mãe da Juliana. Na casa da mãe da Juliana. Sabe se isso teria ocasionado a discussão entre eles ou... Isso eu não sei. Eu não sei porque eles pegaram a surpresa, né? Mas no momento em que aconteceu essa morte, a criança estava na casa da mãe da Juliana. Casa da mãe da Juliana. Isso a senhora tem certeza? Tá bom, eu agradeço. Obrigado. Sim, dona Crema, que horas que aconteceu esse fato? Que horas que a senhora lembra que ele teria passado na sua casa? Eu me lembro muito bem, porque devia ser umas 6 horas, 7 horas da noite. Estava claro ou estava escuro? Estava escurinho. Era para o mês de junho, né? Eu pergunto, a senhora disse que ficou sabendo que foi o João que foi ele, porque ela não estava com nada. A senhora sabe se ela usava drogas? Não sei. Não sei. Esse casal, o Johnny e a Juliana, separaram, voltaram junto algumas vezes? Sim. Várias? Eu me lembro umas 2, 3 vezes. Quando teria ocorrido esse fato, aonde que o Johnny morava? Ele estava morando em São José, na casa da irmã dele, da Maria. E depois pedia para ver a menina. É que eu sei isso aí. Eu não sei mais nada sobre isso. A senhora sabe que o Johnny recebeu a taxa de morte? Não sabe? O Johnny era acostumado com bebida alcoólica? Não. E a sua, então, cunhada ingeria bebida alcoólica? Que eu me lembro, ela tomou uma cervejinha quando ela saía, assim, com a família dela. E nesse dia dos fatos, alguém lhe contou que ela estava com um rapaz de moto na rua? A senhora morava nesta época na casa dos pais do João? Dos pais da Juliana. Dos pais da Juliana? E a senhora saiu lá por quê? Qual motivo? Não, eu fiquei mais ficando morando lá depois de todo esse terceiro. Eu saí de lá porque a casa era pequena e ele vendeu o carro. Então, acho que eu saí. A senhora foi a casa do terceiro? Tenho amizade com ele até hoje. Eu estou satisfeito, Celeste. Pode encerrar, fazendo favor.
Eu vou mostrar Doutora, também. O oficial está aqui, se a senhora quiser sim. falar com ele. Gostaria que o senhor confirmasse para os jurados se eu perguntei hoje para o senhor a condição da dona Crema, se o senhor me respondeu que ela é cadeirante. Doutora, eu não fiz a diligência no cumprimento da intimação da testemunha Crema, né? Eu não pude ver, atestar a situação dela no local, né? Mesmo porque eu não fiz a intimação dela. O que no momento aqui das testemunhas que estiveram aqui presentes, que faz o pregão, vai verificando as pessoas que chegaram, eu questionei a ausência da senhora Crema das testemunhas Andréa e Maria Dirley Tartaia. E elas me falaram que a senhora Crema tem dificuldade no promotor. Perguntei se era cadeirante, elas falaram que era cadeirante. Sem saber disso, a senhora me questionou, né, sobre a ausência da senhora Crema, e eu falei para a senhora que ela não viria, pelo que me falaram, que parece que tem dificuldade no promotor, em razão de ser cadeirante. Certo. Posso me aproximar? Só que a gente não está falando mais da doutora. Eu tenho uma questão de ordem a ser levantada aqui. Pode falar aí, doutora. Um ponto bem interessante. Só liga o microfone, por favor. Um ponto, se não duvidoso, mas interessante, é a falta do cuidado, porque assim, versou, depois dessa conversa, ela trouxe como prova material do processo, como fonte de convencimento. O jurado se manifestou porque ouviu. Então houve essa, como se fosse aquela quebra da comunicabilidade. Nós não podemos falar perto de jurado de nada do processo. Existe sempre o distanciamento. Não estou dizendo que na intenção de prejudicar ou não. Porém, começa a trabalhar as questões. E como isso foi suscitado como fonte de argumento da outra promotora, e nós temos a mãe da Crema aqui, para a gente isso é extremamente prejudicial. Porque, querendo ou não, fica chato. Inclusive, a interrupção que eu venho fazer, fica parecendo que o advogado é chato, mas se faz necessário, porque a gente está falando de uma vida. O cliente confia a vida dele, no caso hoje, que vai ser decidido aqui em nossas mãos, e eu não posso simplesmente me quedar silente frente ao que aconteceu, né? Tanto por parte do oficial de justiça, peço desculpas, mas foi o que ocorreu, como da outra promotora, não sei se houve ou não cabe a mim mensurar, mas existe um prejuízo em cima disso. Mas qual é o pedido, doutor? O que o senhor quer fazer? Eu peço que dissolva o conselho de sentença. Tá. Doutor, essa questão é totalmente periférica, não tem absolutamente nada a ver de forma direta com os fatos. A gente está tratando de uma testemunha, do motivo pelo qual ela não teria comparecido, sendo que o Ministério Público já desistiu dessa testemunha previamente, né? E a manifestação do jurado, eu entendo totalmente inofensiva e espontânea por uma questão que vocês estavam questionando aqui. E a incomunicabilidade dele não foi violada, porque isso não traz prejuízo ao processo. Foi tanto a comunicação do oficial de justiça, a promotora, são aquelas questões iniciais, ali pré-início do julgamento, que eu entendo também totalmente irrelevante para o deslinde da causa, até porque, como eu disse, o Ministério Público já havia desistido dessa testemunha antes. Não foi nenhuma questão que, se o senhor falasse assim, ela desistiu unicamente porque a informação era de que ela era cadeirante, e agora a gente verifica que não era cadeirante. Bom, então o fundamento pelo qual o Ministério Público desistiu não subsiste. Mas não é essa a questão. Tá. E o fato do jurado ter se manifestado ali também não quebra a imparcialidade deles, então está indeferido o pedido de suspensão do julgamento. Posso só explicar? A relação ao que o jurado se manifestou, realmente ele colaborou. Perfeito. Hoje ele é o juiz da causa, ele não expressou a vontade dele em nada nesse sentido. Eu digo que o que a promotora utilizou foi como fonte de argumento para justificar uma acusação dela. A Crema não veio aqui hoje. Não, a gente não sabe porque ela não veio por N motivos, não por este. Só que a partir do momento que ela joga isso para o jurado, tem que cuidar com o que é usado no processo. Como eu falei, base do artigo 480, tem que apontar em termos altos. Isso não tem lugar nenhum. Foi um mero achismo de testemunhas que também não tem ligação com a pessoa e ficou um fato totalmente desconexo. Inclusive, como a outra magistrada trouxe, é o fato que já até havia sido excluída pela promotora, então não teria nem por que suscitar isso e tampouco então trazer plenário. Eu entendo o nosso prejuízo nesse sentido e eu peço que conste em ata física, não só, não sei se está sendo gravado ou não, mas em mídia digital, porque os tribunais estão requerendo que seja feito em ata física toda a manifestação, né, que ocorra durante a sessão de julgamento, e eu peço desculpas à promotora por estar interrompendo a tua fala, com relação a tempo e tudo, não era a intenção mesmo, mas se faz necessário, doutora. Como eu disse,
não é minha intenção. Bom, então acho que vocês entenderam o que está acontecendo com essa celeuma, né? O julgamento vai prosseguir, só para ficar claro para vocês que era uma testemunha arrolada pelo Ministério Público, que por ocasião da intimação não foi localizada, né? E foi essa certidão negativa, né? E aí, em virtude disso, o Ministério Público desistiu da oitiva e aí foi homologada desistência, enfim, ela não foi ouvida aqui, tá? Vocês têm alguma dúvida em relação ao que aconteceu e tal? Tá, pode retomar o tempo da doutora? Obrigada, doutora. Só um pouquinho, doutora, que eu acho que ela zerou ali sem querer, mas ela tinha começado 1h44, a gente parou 14h10. Tu consegue botar um número? Ou é só zero o começo? A doutora já falou 26 minutos, né? Então tem 1h04 ainda. Se quiser colocar no cronômetro do celular também não me importa, para facilitar. Vamos ver se ela não conseguir, a gente altera. Excelência, por gentileza também, gostaria que constasse na ata que uma vez que a promotora de justiça ela tem a de justiça certificar de forma oral aqui, o que houve na verdade foi um testemunho dele com relação ao fato de uma testemunha. Se por acaso a promotora resolveu dispensar a testemunha no decorrer do processo de que não era interessante, ainda assim, na falta dessa informação, não é agora, durante os debates, que tem que vir o oficial de justiça e de repente fazer uma prova testemunhal de um fato e que inclusive não corresponde com a verdade. Mas, doutores, foram vocês que levantaram a questão, a doutora estava falando, e vocês que levantaram a questão de, não, mas só um pouquinho, ela é cadeirante, não é cadeirante? Aí a doutora entendeu que era para chamar para ela. E assim, pouco importa se é cadeirante ou não. Não tem nada a ver com o fato do processo, se ela é cadeirante ou não, não importa se ele não tem relação com o fato, não estou entendendo, sinceramente. Faz diferença, excelência, na medida em que diz que uma testemunha que foi arrolada pela própria acusação, uma testemunha que diz que o réu teria saído de dentro da casa com a faca, diga-se de passagem, é a única testemunha que diz que ele estava com a arma do crime desde aquele momento. Porque se naquele momento ele não pega a arma do crime, essa suposta arma, que é questionável por nós e vai ser, não se tem a ligação dele com aquela faca de início. Que a vítima morreu, que infelizmente morreu de facadas, indiscutível. Agora, a vítima estava com a faca ou ele levou a faca até lá? Tá, mas isso não tem nada a ver com o que o doutor estava falando aqui antes, o fato de trazer o oficial de justiça, não trazer o oficial de justiça. Esse aí é uma questão da valoração da prova que os jurados vão fazer em cima do depoimento da testemunha. Como a testemunha não veio aqui hoje, eles vão ter um interrogatório, o depoimento em fase policial, o depoimento judicial, e eles que vão fazer um juízo sobre o conteúdo de todas as provas. Sim, excelência, ela não veio aqui hoje, até mesmo sob um pretexto de ser cadeirante, o que não há no processo essa prova e acabou sendo feita durante os debates. Portanto, houve aí uma total, como se fosse uma inversão aí do rito processual aqui do nosso júri, onde a prova testemunhal é feita antes dos debates, ou mesmo que fosse uma prova documental certificada, o que não aconteceu. Tudo bem, pode ter realmente havido aí uma questão peculiar aqui de produção de prova, digamos assim, mas foi suscitada pela própria defesa. Então, vocês não podem suscitar uma questão e depois querer alegar a nulidade do julgamento em virtude de uma questão que vocês mesmos levantaram. Sim, mas com devido respeito, mas foi a promotora de justiça quem pediu para entrar aqui o oficial e fazer essa prova testemunhada dessa maneira. Com a autorização da juíza e para esclarecer um fato que vocês trouxeram, e eu quis esclarecer que não inventei essa informação. E, gente, não tem absolutamente nada a ver com o fato contido na denúncia. Se ela é cadeirante ou não, pouco importa. Sim, ela já havia existência. Mas se houve essa situação da testemunha, onde diz que o réu havia pego uma faca na casa dela, ela não vem, e aí se cria a história, e a senhora disse aqui,
que ela não teria vindo até mesmo em razão de ser cadeirante. Nós suscitamos aqui. Também porque mora em Curitiba, em outra comarca, falei isso também, é difícil o deslocamento, não sei a idade dela. Doutor, eu não sei porque o senhor está criando caso com isso, dá a impressão que o senhor está querendo transferir a atenção para outra coisa, não é possível? Não, de forma alguma. Mas de qualquer modo, Excelência, o nosso pedido continua sendo, e peço também que conste em ata até mesmo esse requerimento e esse apontamento de nulidade com relação à inversão do rito probatório, uma vez que houve aqui uma falsa prova testemunhal durante os debates. Tá, doutor, por ser totalmente irrelevante para a questão principal, nós vamos prosseguir, então fica indeferido o pedido de suspensão, vou consignar tudo em ata, pode seguir o tempo. Tá, eu só também gostaria de consignar que o que o oficial de justiça falou na frente de todo mundo não é nada a respeito sobre os fatos, então não entendo que seja uma inversão de ordem testemunhal, porque ele não testemunhou nada sobre o que aconteceu lá em 2011, ele testemunhou sobre algo que aconteceu hoje de manhã, que é uma conversa informal que todo mundo tem antes de início da sessão de julgamento para saber quais testemunhas compareceram, quais não compareceram, e ele foi falar para mim, ó, tal e tal compareceu e a Crema não compareceu, ouvi dizer que ela é cadeirante. Ponto! Não entendo a relevância, mas depois a defesa vai poder explicar para os senhores porque é tão relevante para eles o fato dela ser cadeirante ou não. Na minha concepção, isso pouco importa. O que importa é o que ela disse lá na presença do juiz naquela audiência, e eu vou mostrar também o que ela disse na delegacia de polícia. Por favor, Aurélia. Então tá, estão conseguindo ver? Então lá. Jonas chegou na sua casa apavorado e disse: onde está minha filha? A declarante disse: ué, está na casa da mãe da Juliana. Que Jonas disse: vou ver se ela está sozinha, e passou a mão numa faca que estava em cima da pia e saiu correndo da casa da declarante, arrebentando a porta da casa do mesmo. Que a declarante gritou: Jonas, onde você vai com essa faca? Que Jonas disse: eu vou atrás de Juliana. Que passados uns 5 minutos, sua vizinha gritou para a declarante que Jonas tinha matado Juliana com uma faca. É a mesma versão que ela apresentou ali na página de destaque. Bom, pode acender a luz, por favor, como o Ministério Público é o primeiro a falar, a gente já tem que antecipar todas as possíveis teses que a defesa vai vir argumentar para o senhor, né? Para os senhores. Então, durante a primeira fase processual, onde teve essa audiência, a principal tese de defesa foi legítima defesa. Então, foi sustentado pelos advogados da época, que eram outros advogados, que, na verdade, quem estava com a faca era o Juliano, e o Johnny foi lá, desarmou ela e deu as facadas, e ele fez isso para se defender. Por isso que eu tomei o cuidado de perguntar para todas as testemunhas, principalmente as duas oculares que estavam na cena do crime. A Juliana estava com faca, eles foram categóricos em afirmar que não, que ela não estava com nenhuma faca. Quem estava com a faca? O Johnny. Então, o que a gente tem de prova processual aqui é que as duas testemunhas que presenciaram o fato falaram que quem estava com a faca era o Johnny, que a Juliana não tinha faca nenhuma e, portanto, não existe nenhuma situação de legítima defesa. E ainda que tivesse legítima defesa, eu falo com convicção que não tinha, certeza absoluta que não tinha por causa da prova dos autos. Ainda que tivesse, quem está em legítima defesa não é autorizado pela lei a dar 8 facadas para se defender. Ele extrapolou todos os meios necessários e proporcionais que a lei autoriza para se defender. Eu vou ler para os senhores o que fala o Código Penal a respeito da legítima defesa. Apesar dos senhores serem leigos, eu tenho que trazer um pouco aqui de lei para vocês também saberem o que vocês estão julgando. Entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente. Iminente é aquela que está prestes a acontecer.
a direito seu ou de outro. Então, o Código Penal ele até autoriza que você se defenda de uma injusta agressão, desde que você use dos meios moderadamente. Quem dá 8 facadas numa moça de 20 anos em via pública, no pescoço, uma no pescoço e 3 no peito, é rir da nossa cara falar que isso é legítima defesa. E não teve legítima defesa. Quem estava com a faca desde o começo era ele. A Crema, conforme o depoimento que vocês acabaram de visualizar, disse que ele saiu da casa dela bravo porque perguntou onde estava a filha e ele saiu atrás de Juliana com a faca. Minutos depois acontece o crime em via pública com 2 testemunhas oculares que vieram aqui hoje e confirmaram como se deu a dinâmica dos fatos. O réu não trouxe nenhuma prova a favor dele de que houve essa tal de legítima defesa, que eu nem sei se é isso que eles vão defender aqui, mas eu já tenho que me antever, porque foi uma tese levantada lá atrás. Não há nenhuma prova, não há nenhuma testemunha de que a Juliana estava com a faca. Eu chamo a atenção para os senhores, é difícil falar sobre isso, é delicado falar sobre isso, mas a gente tem que encarar a realidade da crueldade dessa conduta que foi praticada contra essa moça. Uma coisa é você dar uma facada no peito fatal, já é bastante brutal. Outra coisa é você dar uma no pescoço. E mais uma, e mais uma, e mais uma no peito. E atingir o coração, o pulmão e a veia no pescoço. Então, não foi um simples crime. Foi um crime brutal, cruel. Posso afirmar que ela teve um sofrimento intenso, mas foi por pouco tempo, porque ela já chegou morta no hospital. Mas vejam o que essa conduta cruel contra uma moça gerou de reflexos, não só para ela, que perdeu a vida aos 20 anos, que tinha uma vida pela frente, mas para a família dela e para a filha. Quando o réu está aqui submetido a julgamento, é inerente a nós nos colocarmos no lugar dele. Afinal, não é fácil estar sentado ali no banco dos céus. Só que a gente esquece de olhar a família da vítima, quem ficou. A gente esquece de olhar para essa menininha que tinha 4 anos. Eu tenho filho. Eu sei o que é você eu imagino o que é chegar para uma menininha de 4 anos e falar: sua mãe não está mais aqui. Você imagina o que é essa criança passar pela primeira infância, fase de alfabetização, início da adolescência, sem ter uma mãe dentro de casa, porque o pai foi acusado de tê-la assassinado. Esses são os reflexos que ele causou com a conduta dele, não só de ter tirado a vida de uma moça, mas de ter arruinado a vida de uma menina. Porque o que ela passou na infância, ela carrega... Nossa, e eu tô arrepiada, tô falando até com a voz embargada, porque eu tenho uma filha. Ela vai carregar certamente pro resto da vida inteira esse fato que marcou a família dela. E a Juliana deixou pai, deixou mãe. O que foi a dor dessa mãe ao ser informada de que a filha foi esfaqueada no coração e no peito e morreu na hora? Então, o julgamento, para além dele ser objetivo e racional, sem ter piedade nenhuma, porque é fato que o Johnny errou e ele merece ser responsabilizado, mas para além de qualquer piedade pelo homem que ele é hoje, afinal, parece que ele se reergueu, que hoje ele está trabalhando, que ele é empresário, isso e aquilo, casou de novo, tem filho, blá blá blá. Vamos olhar para quem ficou. Ele errou. Quem ficou? Johnny Marques, brasileiro, nascido em 7 de outubro de 1988, filho de Antônio Marques Machado Primo e Angelina Batista, residente domiciliado na rua Atílio Pioto, 538, Uberaba, cidade de Curitiba, Paraná, foi denunciado como autor do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal. Posteriormente, o acusado restou pronunciado por este fato e, em sede de recurso, fora mantida a sentença de pronúncia.
Hoje, o réu é submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta comarca de Rio Branco do Sul. No referido julgamento, o douto Conselho de Sentença decidiu por condenar o réu Johnny Marques pelo crime de homicídio qualificado na forma consumada, previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, praticado contra a vítima Juliana Gonçalves da Silva. Julgo, então, procedente a pretensão punitiva do Estado, para o fim de condenar o réu, passo, então, a dosar a pena a ser aplicada. Doutores, eu vou ler de forma bem resumida, depois vocês têm acesso à íntegra da sentença, tá? Culpabilidade, como critério de fixação da pena base, deve ser entendida como grau de reprovabilidade ou de censurabilidade da conduta. Neste sentido, verifica-se que a conduta do réu foi extremamente reprovável, apresentando potencial consciência da ilicitude do fato, sendo-lhe perfeitamente exigível comportamento diverso, mas inerente ao tipo penal, nada havendo a se valorar. Antecedentes. O réu não ostenta maus antecedentes, conduta social, não existem elementos nos autos para aferir, personalidade também não, motivo. O acusado praticou o delito em virtude de a vítima ter saído e deixado a filha do casal aos cuidados de sua genitora. No entanto, referida circunstância já teve o condão de qualificar o delito, alterando o patamar da pena em abstrato do delito, de modo que deixe de valorá-la neste momento sob pena de bis in idem. Circunstâncias são normais, as consequências são graves, eis que a vítima era jovem, com 20 anos de idade, mãe de uma criança que na época possuía 3 anos e 10 meses de idade, que ficou eternamente privada de crescer na companhia de sua genitora, além de carregar uma história de vida em que o seu próprio pai matou a sua mãe. Tal crime, a toda evidência, deixa marcas indeléveis na vida de uma pessoa, arruinando qualquer projeto de vida saudável que poderia ter tido, fazendo com que o crime praticado pelo acusado produza consequências para muito além da vida da vítima, atingindo também a sua filha. Assim, a presente circunstância merece valoração negativa. Comportamento da vítima. Não há provas concretas de que contribuiu para o evento. Dessa forma, aumento a pena em 2 anos e 3 meses de reclusão, fixando em 14 anos e 3 meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena, não existem circunstâncias atenuantes, mas incide no caso agravante do 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, em virtude de o crime ter sido cometido contra a mulher, na forma da Lei Maria da Penha. Assim, agrava a pena em 1/6, aumentando a pena em 2 anos, 4 meses e 15 dias, fixando-a de forma definitiva em 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. Aplica o regime fechado para cumprimento da pena, não substituo, não suspendo, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, condena o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, demais diligências de praxe, após o trânsito em julgado, espeça-se mandado de prisão e suspenda-se o feito até o seu efetivo cumprimento. Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco do Sul, 24 de agosto de 2023, Marina Lorena Pascoaloto, juíza de direito, presidente do Tribunal do Júri. Estou, então, encerrando a sessão de julgamento na data de hoje, mediante a aprovação da sentença. Gostaria de agradecer a atuação de todos os servidores e agentes aqui presentes, né? A doutora Mariana, na função de representante do Ministério Público, que divide o plenário aqui com a gente. A doutora que aqui deve imaginar, é uma comarca com muitos júris, muitos processos. Infelizmente, a comarca de Rio Branco do Sul é extremamente violenta, mas eu entendo que nós estamos aqui muito bem representados, tanto pelo Ministério Público, como hoje pela defesa constituída do acusado, que acho que, não sei se foi o primeiro júri de vocês aqui em Rio Branco, mas sejam bem-vindos à nossa comarca, né? Ao acusado também, eu sei que não deve ser fácil, né, participar dos julgamentos e passar por um processo que demora tantos anos, né, para ser elucidado, enfim, mas eu desejo ao senhor que, se houver recurso, que o senhor tenha esse julgamento da forma mais célere possível, porque eu acredito que a justiça, além de ser efetiva e justa, ela deve ser célere. Nesse caso aqui, em virtude de vários percalços, o processo não teve um andamento rápido, mas se houver recurso, enfim, que o senhor tenha, que seja julgado da melhor forma possível, da forma mais justa possível, e que, se a condenação de fato prevalecer, que o senhor cumpra a sua pena da forma mais íntegra possível, digna possível, que os direitos que o senhor tem assegurados na execução da sua pena sejam de fato concedidos ao senhor, tá? A plateia presente também, eu sei que para vocês sofrem juntos, né? Vocês passam pelo processo junto com os familiares de vocês, com os entes queridos de vocês. Eu agradeço a cordialidade e o comportamento de vocês durante a sessão. Imagino que não deve ser fácil estar na posição de vocês, mas espero que vocês consigam seguir a vida de vocês da melhor forma possível e saibam que aqui no nosso plenário, no Tribunal do Júri, a gente
busca sempre os julgamentos da forma mais justa possível, e é o meu trabalho aqui enquanto presidente desse Tribunal do Júri. Aos servidores que atuam também comigo aqui, oficiais de justiça, agora a Maria representando aqui os servidores também, tarefa nada fácil que nós temos aqui. Vocês vêm eventualmente, fazem o trabalho de vocês aqui hoje, conhecem um pouco do nosso trabalho, mas nós estamos aqui todos os dias lidando com esse tipo de processo. Não é um trabalho fácil, mas eu tenho servidores extremamente competentes e qualificados para esse serviço, que eu só posso agradecer ao trabalho de vocês. E por fim, senhores jurados, os senhores e senhoras que estão aqui presentes, sei que para vocês também não é fácil, não é agradável receber um oficial de justiça na casa de vocês têm que comparecer ao fórum, fazer um trabalho que vocês não escolheram, né? Vocês são convocados para estarem aqui, diferente de mim, que escolhi essa profissão, da doutora, dos doutores, dos servidores, mas vocês vêm para cá exercer um trabalho de vocês que é constitucionalmente garantido por lei. Por quê?